A chuva caía como lâminas afiadas sobre as ruas de Lisboa, transformando o pavimento em um espelho quebrado de luzes neon e sombras traiçoeiras. João parou abruptamente sob o toldo de uma pastelaria fechada, o coração martelando no peito ao ver a silhueta de um casal idoso, encolhido contra a parede de um edifício antigo, sem guarda-chuva, sem casaco, apenas com olhares vazios que gritavam abandono. Em um instante, ele soube que aquela noite mudaria tudo, não por heroísmo, mas porque o destino, cruel e caprichoso, havia decidido entrelaçar suas solidões em um nó indissolúvel. João Correia, aos 38 anos, carregava o peso de uma viuvez que ainda doía como ferida aberta. Seu marido, Miguel, partira há 2 anos em um acidente de carro na autoestrada para o Algarve, deixando para trás um apartamento vazio no bairro Alto e um buraco no peito que nem o tempo, nem as noites solitárias em bares gays escondidos, haviam preenchido. Ele era designer gráfico, daqueles que criava logos para marcas de vinho do Douro com toques de elegância portuguesa, mas ultimamente mal conseguia esboçar linhas retas. A chuva daquela noite de outono pegara desprevenida enquanto voltava de uma reunião frustrada com um cliente conservador que questionara, veladamente, sua orientação, como se fosse um defeito no portfólio. Você é bom, João, mas... As pessoas falam, dissera o homem, e aquelas palavras ecoavam agora, misturadas ao trovejar. Ele hesitou por um segundo, o instinto de autopreservação sussurrando para seguir em frente, afinal, quem era ele para interferir na miséria alheia? Mas algo no jeito como uma mulher idosa, de talvez 70 anos, apertava o braço do marido, como se ele fosse a última âncora em um mar de desespero, o fez avançar. Desculpem, murmurou João, abrindo o guarda-chuva com um estalo que cortou o barulho da tempestade. Vocês estão bem? Venham, entrem no meu carro. Não é seguro ficar aqui. O casal ergueu os olhos devagar, como se emergisse de um sonho ruim. A mulher, Maria, tinha cabelos grisalhos presos em um coque frouxo, o rosto marcado por rugas que contavam histórias de risos e lágrimas, vestindo um vestido florido agora colado à pele pela umidade. Ao lado dela, António, mais alto e magro, com uma barba branca irregular e olhos azuis que pareciam ter visto o fim do império, piscou confuso. Nós perdemos o bonde, gaguejou ele, a voz rouca como folhas secas. Os filhos. Eles prometeram vir, mas... Maria apertou mais o braço dele, silenciando o resto, e aceitou a mão estendida de João sem cerimônia, como se ele fosse um anjo disfarçado de estranho encharcado. No carro, um Fiat antigo que Miguel adorava restaurar nos fins de semana, o silêncio era pesado, interrompido apenas pelo limpador de para-brisa ritmando como um coração acelerado. João dirigia devagar pelas ruas íngremes do Chiado, o vapor embaçando os vidros. Onde moram? Posso levá-los para casa? Maria trocou um olhar com António, um daqueles olhares que casais de décadas trocam sem palavras, cheios de cumplicidade e dor compartilhada. Não temos mais casa, confessou ela por fim, a voz tremendo não só pelo frio. Os nossos filhos. Eles nos mandaram embora. Disseram que éramos um fardo. Agora estamos sozinhos. As palavras caíram como pedras no estômago de João. Ele pensou em sua própria família, pais conservadores no Porto que, após a morte de Miguel, haviam dito, talvez agora você encontre uma boa moça, como se o amor dele fosse uma fase passageira. Ele os perdoara, mas a ferida cicatrizara torta. Fiquem no meu apartamento esta noite, ofereceu, surpreendendo-se com a própria ousadia. Amanhã pensamos no resto. Não posso deixá-los na rua. António murmurou um obrigado quase inaudível, e Maria, com lágrimas misturadas à chuva no rosto, apertou a mão dele naquele momento. João não imaginava que estava convidando não hóspedes, mas fantasmas do passado que virariam pilares de um futuro improvável. O apartamento de João era um refúgio modesto no 3º andar de um prédio azulejado do século XIX, com janelas que davam para o mirador de Santa Catarina, onde turistas bebiam vinho e fingiam entender a saudade portuguesa. Ele acendeu as luzes quentes, preparou chá de camomila, o favorito de Miguel, e improvisou camas no sofá e no quarto de hóspedes. Enquanto Maria se enrolava em um cobertor tricotado à mão, ela contou fragmentos da história, casados há 50 anos, imigrantes que voltaram de França com sonhos de uma velhice tranquila em Lisboa. Mas os filhos, 2 rapazes ambiciosos, haviam vendido a casa em Alfama para investir no futuro, deixando-os com uma mala cada e promessas vazias. Eles nos veem como velhos inúteis, disse António, os olhos fixos no chão. Mas nós os criamos com amor, João. Com amor. João ouviu em silêncio, sentindo uma pontada de empatia que ia além da compaixão. Ele próprio fora, inútil, aos olhos de muitos, o filho gay que não dava netos, o viúvo que chorava em público nos funerais. Naquela noite, enquanto o casal dormia exausto, ele ficou acordado na varanda, fumando um cigarro e olhando as luzes da cidade. A chuva amainara, deixando um cheiro de terra molhada e jasmim. O que eu fiz? Sussurrou para o vento. Mas no fundo, uma faísca de algo vivo se acendia,
talvez redenção, talvez família. Os dias seguintes se desenrolaram como um novelo emaranhado de fios inesperados. João, impulsionado por uma urgência que não compreendia, ligou para um advogado amigo da comunidade LGBTQ+ em Lisboa, que o ajudou a registrar Maria e António como inquilinos temporários, protegendo-os de despejos arbitrários. Ele cozinhava refeições simples, bacalhau à brás que Miguel ensinara, com ovos chiando na frigideira, e as conversas fluíam como o Tejo ao amanhecer. Maria contava histórias de sua juventude em Évora, dançando fado em tabernas escondidas, enquanto António, mais reservado, revelava paixões por livros de Eça de Queiroz que lera escondido na juventude pobre. Mas o idílio frágil começou a rachar na segunda semana. Os filhos de Maria e António apareceram sem aviso, batendo à porta com punhos pesados como cobrança de dívida. Carlos, o mais velho, era um corretor de imóveis de 40 anos, terno impecável e sorriso falso que não chegava aos olhos. Ao lado dele, Pedro, o caçula, um engenheiro divorciado com ar de quem carrega culpas não ditas. Mãe, pai, o que é isso? Vocês sumiram, exclamou Carlos, ignorando João que abria a porta. Maria, da cozinha, saiu limpando as mãos no avental, o rosto endurecendo. Sumimos. Vocês nos jogaram na rua como lixo. A discussão eclodiu como uma trovoada seca. Carlos acusou os pais de exagerar, prometendo uma pensão melhor se assinassem papéis transferindo o que restava de herança, uma pequena poupança de imigrantes. António, pela primeira vez, ergueu a voz: vocês nos roubaram tudo. Casa, dignidade. João interveio, a voz calma mas firme, posicionando-se entre eles. Eles estão seguros aqui. Se querem ajudar, provem com ações, não palavras. Pedro, o mais quieto, lançou um olhar curioso a João, não hostil, mas avaliador, como se visse algo familiar no jeito como ele protegia o espaço. Quem é você, afinal? Um amigo. Especial. O tom era ambíguo, e João sentiu o estômago revirar. Especial. A palavra que sempre carregava espinhos. Após a saída tumultuada dos filhos, com promessas vazias de conversar depois, o apartamento mergulhou em um silêncio opressivo. Maria chorou pela primeira vez na frente de João, abraçando-o como um filho. Eles eram bons rapazes, outrora. O que fizemos de errado? António, fumando na varanda, confidenciou: talvez tenhamos escondido demais. Segredos corroem, João. Aquela noite, João revelou sua própria perda, a morte de Miguel, as noites em que o preconceito da família o isolara mais que a viuvez. Eu sei o que é ser invisível, disse. E ali, sob o luar filtrado pelas cortinas de renda, os três compartilharam um laço tênue, mas real, uma família improvisada, tecida de dores compartilhadas. Enquanto isso, na vizinhança, boatos começavam a circular como névoa do rio. Dona Rosa, a senhora do primeiro andar que tricotava meias para a igreja, cochichou no mercado da Ribeira, aquele moço solteiro com 2 velhos. Estranho, não? Dizem que é daqueles. João ouvia os sussurros ao comprar pão fresco, mas ignorava, focado em ajudar Maria a se inscrever em um centro de idosos progressista no Martim Muniz, onde atividades culturais celebravam a diversidade. António, surpreendentemente, se animou com aulas de guitarra portuguesa, tocando modinhas que Miguel adorava. Mas o primeiro grande conflito veio como um vendaval. Pedro, o filho caçula, retornou sozinho uma tarde, os olhos vermelhos de quem não dormia. Eu não aprovo o que Carlos fez, confessou, sentando-se à mesa da cozinha enquanto João preparava café. Mas você? Quem é você para eles? Meu pai me disse coisas, sobre noites antigas. João congelou, a colher parando no ar. António entrara na cozinha nesse momento, o rosto pálido. Pedro, não agora. Mas o filho insistiu, a voz trêmula: eu sei, pai. Eu sempre soube. Aquelas viagens a Lisboa nos anos 70, quando mãe ficava em casa. Você. Com homens. O ar ficou denso, carregado de revelações não ditas. António, o patriarca estoico, desabou na cadeira, lágrimas escorrendo pela barba. Era um tempo de ditadura, filho. Eu amava tua mãe, mas havia outro lado de mim. Escondido, como um pecado. João sentiu o mundo girar. António, o homem de olhares tímidos e mãos calejadas, era gay, ou bissexual, reprimido por décadas de convenções portuguesas. Maria, que entrara silenciosamente, pôs a mão no ombro do marido. Eu sabia, Pedro. E amei os 2 lados dele. Foi escolha nossa, não vergonha. O silêncio que se seguiu foi um abismo, mas também uma ponte. Pedro, revelando sua própria luta, um casamento falhado por não assumir sua atração por homens, abraçou o pai pela primeira vez em anos.
João, testemunha daquela catarse, sentiu Miguel sorrir em algum lugar além. Mas Carlos, ao saber pelo irmão, explodiu em fúria, acusando-os de loucuras de velhos e ameaçando processos para proteger a família. A tensão escalou quando Carlos, em um gesto de vingança mesquinha, espalhou rumores na paróquia local, pintando João como influência corruptora que seduzia idosos vulneráveis. A comunidade, ainda marcada por ecos do salazarismo, reagiu com olhares frios no supermercado, telefonemas anónimos à polícia alegando abuso. João, que sempre fugira de confrontos, agora enfrentava o inferno, um artigo difamatório em um blog local de bairro, intitulado O Intruso no Ninho Familiar, que o retratava como predador. Eles me salvaram tanto quanto eu os salvei, defendeu-se ele em uma reunião comunitária improvisada no café do bairro, voz e quando contra as paredes de azulejos. Maria e António estavam ao lado, mãos unidas, e Pedro, redimido, falou pela primeira vez em público: meu pai é herói, não vítima. E João é família. O clímax irrompeu numa noite de tempestade, e quando aquela primeira chuva. Carlos invadiu o apartamento com 2 advogados, papéis na mão exigindo a custódia dos pais por incapacidade mental induzida. A briga verbal virou física quando ele tentou arrastar Maria para fora, gritando sobre herança roubada. João se interpôs, recebendo um empurrão que o jogou contra a mesa, quebrando um vaso de cerâmica que Miguel trouxera de Sintra. António, com uma força surpreendente de quem carregara fardos invisíveis, ergueu-se como um leão: chega! Você não é meu filho mais. Saia! Pedro, chegando a tempo, confrontou o irmão: eu gravei tudo, Carlos. Seus e-mails, as mentiras. A polícia virá por fraude. A polícia chegou, não como inimigos, mas como mediadores, graças a um inspetor aliado da Associação ILGA Portugal que João contatara. Carlos foi detido por agressão e extorsão, seus planos desmoronando como castelos de areia. Na calmaria que se seguiu, o apartamento se encheu de um silêncio curador. Maria, costurando o coração partido, sussurrou a João: você nos deu uma segunda chance. E nós, a você. António, tocando guitarra baixinho uma melodia de fado amoroso, olhou para o genro improvável: Miguel ficaria orgulhoso. Você é o filho que o destino nos mandou. Meses viraram anos em um piscar de olhos. O apartamento se transformou em lar, Maria plantou ervas no varandim, António lecionava histórias LGBTQ mais escondidas na história portuguesa para um grupo local, e João, inspirado, criou uma série de posters sobre famílias escolhidas, expostos na Galeria de Belém. Pedro, agora assumido e namorando um artista de Coimbra, visitava semanalmente, curando laços fraturados. Carlos, após terapia forçada e um julgamento que o obrigou a restituir a herança, pediu perdão em uma carta trêmula, iniciando um caminho lento de reconciliação. Numa manhã de primavera, com o sol banhando o Tejo em ouro, João casou-se com Rafael, um professor de literatura que conhecera em uma marcha do orgulho em Lisboa, um homem de riso fácil e olhos que prometiam aventuras. Maria e António estavam na primeira fila, chorando como pais orgulhosos, e Pedro ergueu um brinde: à família que o amor constrói, não o sangue. João, olhando para eles, soube que a chuva daquela noite não fora punição, mas batismo. Em Portugal, terra de saudades e renascimentos, ele havia encontrado não só sobrevivência, mas um legado de coragem e afeto que ecoaria além das gerações. A jornada de João não terminara com o casamento, era apenas o começo de camadas mais profundas de cura coletiva. Rafael, com sua bagagem de rejeição familiar, pais evangélicos no Alentejo que o deserdaram ao saber de sua homossexualidade, encaixou-se perfeitamente na dinâmica improvável. Ele trazia livros de poesia de Fernando Pessoa para António ler em voz alta, e receitas de pastéis de nata autênticos para Maria experimentar, transformando as noites de quinta em rituais de contos e risos. Mas sob a superfície de harmonia, sombras persistiam. O trauma de António, enterrado por décadas, começava a emergir em pesadelos que o faziam acordar gritando nomes de amantes perdidos na juventude repressiva do Estado Novo. Uma tarde, enquanto caminhavam pelo Jardim da Estrela, António confidenciou a João um segredo que pesava como chumbo: eu fui casado antes de Maria, sabes? Uma união breve, nos anos 60, com um rapaz de Setúbal. Mas o escândalo. Ele se suicidou, e eu fugi para a França. Maria me salvou, me deu uma vida de fachada respeitável. As palavras pairaram no ar perfumado de magnólias, e João sentiu um arrepio, não de julgamento, mas de reconhecimento. Eu carrego Miguel como uma tatuagem na alma, respondeu. Mas segredos nos isolam. Deixe-nos ajudá-lo a honrar isso. Eles fundaram um pequeno círculo de apoio no bairro, Vozes Esquecidas, para idosos LGBTQ+ compartilharem histórias silenciadas, e António, hesitante, falou pela primeira vez em público sobre seu amor perdido, a voz ganhando força a cada sílaba. Enquanto isso, Pedro enfrentava sua própria tormenta. Seu namorado, Vasco, um ativista sindical de Matosinhos, pressionava por compromisso,
mas Pedro hesitava, assombrado pela culpa de ter falhado com os pais anos antes. Eu via o sofrimento do pai e nada fiz, confessou a João durante uma caminhada noturna pelo aqueduto das águas livres. João, com a sabedoria forjada na dor, rebateu: o perdão começa em ações, não em palavras. Seja o filho que António merece agora. Inspirado, Pedro propôs a Vasco uma viagem a Évora, terra natal de Maria, para um fim de semana de reconexão familiar. Lá, sob as ruínas romanas, ele pediu a mão do amado em casamento, com Maria abençoando a união com um colar de contas antigas, símbolo da resiliência feminina portuguesa. Mas o destino, sempre tramando reviravoltas, trouxe de volta Carlos em uma forma inesperada. Após cumprir pena comunitária, limpando praias poluídas no Estoril como ironia poética, ele reapareceu no aniversário de 75 anos de Maria, carregando uma caixa de bolos de arroz doces de Alcochete. Eu errei, mãe. Terapia me mostrou que o medo de perder controle era meu, não de vocês. O reencontro foi tenso. António recebeu com um abraço rígido, João observou de longe, pronto para intervir. Mas Maria, com sua intuição de matriarca, sentou-os à mesa e contou, pela primeira vez, sua própria história oculta: eu amei uma mulher na juventude, em Évora. Uma costureira que fugiu para a Espanha. Escolhi António porque o amor dele era seguro, mas nunca esqueci. A revelação caiu como pétalas de laranjeira, dissolvendo barreiras. Carlos, olhos úmidos, admitiu: eu via fraqueza em diferenças, mas é força. Meus filhos. Eles terão tias e tios como vocês. A família expandiu-se organicamente. Rafael e João adotaram um cachorro resgatado, um pudengue português chamado Saudade, que corria pelo apartamento latindo para sombras inexistentes, trazendo leveza. O grupo Vozes Esquecidas cresceu, atraindo participantes de todo o país via Zoom durante a pandemia que se aproximava, transformando isolamento em conexão virtual. Maria, agora avó honorária, ensinava crochê online para netos virtuais, sendo não só fios, mas laços. Mas o verdadeiro teste veio com a doença. António, diagnosticado com um tumor benigno mas invasivo, precisou de cirurgia no Hospital de Santa Maria. A sala de espera foi um caldeirão de ansiedades, João segurando a mão de Rafael, Pedro atualizando Vasco por mensagem, Carlos, surpreendentemente, trazendo café e histórias de redenção. A operação foi um sucesso, mas a recuperação revelou camadas de vulnerabilidade. Deitado na cama, António sussurrou a João: se eu partir, prometa que esta família não se desfaz. João, lágrimas contidas, jurou: você nos ensinou a ser inteiros. Nós o carregaremos. Na convalescença, em casa, as noites se encheram de fado suave tocado por Pedro, que aprendera guitarra com o pai, e conversas profundas sobre legados. Carlos, reconstruindo sua vida como corretor ético, ajudou a comprar um apartamento maior em Alcântara, com vista para o rio, financiado por uma herança coletiva que incluía doações da comunidade. Anos fluíram como o Douro em Vindima. O casamento de Pedro e Vasco, celebrado em uma quinta no Douro com videiras como testemunhas, uniu todos em uma dança de tarantela adaptada, risos e quando contra as colinas. João e Rafael, pais de gêmeos por fertilização in vitro com uma doadora anônima, batizaram-nos com nomes de honra, Miguel e Maria. António, agora avô de fato, contava histórias de fantasmas benevolentes, enquanto Maria, com 79 anos, publicava um livro de memórias, Fios Entrelaçados, que se tornou best-seller em livrarias independentes de Lisboa, celebrando amores não normativos. Em uma noite de São João, com fogueiras crepitando nas ruas de Alfama, a família reunida, João, Rafael, os filhos correndo, Maria, António, Pedro, Vasco, até Carlos com sua nova parceira, uma terapeuta de Beja, ergueu copos de vinho verde. A chuva que nos uniu, brindou João, e quando houve do destino. E ali, sob estrelas indiferentes mas generosas, eles souberam: família não era sangue, mas chuva compartilhada, segredos revelados e amores que desafiavam tempestades. Portugal, com sua alma de fado e renascimento, testemunhava mais uma tapeçaria tecida de resiliência que era, onde o abandono virara abraço eterno. A expansão da família trouxe não só alegrias, mas ecos de conflitos passados que testavam os novos laços. Os gêmeos, Miguelzinho e Mariinha, de 3 anos, enchiam o apartamento em Alcântara com causa durável, desenhos espalhados como confetes, risadas que subiam as escadas até o terraço onde António meditava ao amanhecer. Rafael, com sua paciência professoral, lia contos de Sofia de Melo Brainer para eles, adaptando finais para incluir princesas que salvavam príncipes ou dragões que dançavam fado. João, no entanto, lutava com o equilíbrio, seu estúdio de design explodir em popularidade após a série de posters sobre famílias escolhidas, com encomendas de ONGs europeias, mas as noites em claro revisando layouts o deixavam exausto, revivendo fantasmas de solidão pré-Maria e António. Uma manhã de nevoeiro, enquanto levava as crianças ao parquinho do Jardim Zoológico, João recebeu uma ligação inesperada de Dona Rosa,
a vizinha tricoteira de outrora. João, perdoe os boatos antigos. Minha neta é como você, ama quem ama. Venha à missa do domingo, o padre agora fala de inclusão. O convite era um oliveira de paz, mas também um lembrete de que o preconceito, como era em fachadas antigas, persistia em cantos obscuros de Lisboa. Ele aceitou, levando a família inteira, e na igreja de São Roque, sob afrescos barrocos, ouviram um sermão sobre amores divinos em todas as formas, com Maria apertando sua mão orgulhosa. Mas o passado de Carlos, ainda frágil, gerou a próxima rachadura. Sua parceira, Sofia, uma mulher de opiniões fortes moldadas por uma educação religiosa rígida em Évora, questionava abertamente a dinâmica da família. É saudável? 2 homens criando crianças, velhos com segredos. Não é natural. As palavras, ditas em um jantar familiar no terraço com sardinha assada e vinho de colares, caíram como brasas. Carlos, corando, defendeu: Sofia, isso é hipocrisia. Eu errei antes, não repita. Mas o dano estava feito. Pedro, sempre o pacificador, levou-a para um passeio pelo castelo de São Jorge, onde as muralhas antigas serviram de metáfora para barreiras internas. Amor não é tradição, é escolha diária, disse ele, e Sofia, tocada pelas vistas eternas da cidade, prometeu ler o livro de Maria. Enquanto isso, António, agora 80 anos, enfrentava uma crise de identidade tardia. Inspirado pelo grupo de apoio, ele começou a escrever memórias pessoais, Sombras do Tejo, sobre sua juventude bissexual em um Portugal de silêncios forçados. Mas ao compartilhar rascunhos com João, veio o choque: eu traí Maria uma vez, nos anos 80, com um amigo de França. Ela perdoou, mas o segredo nos corroeu. Maria, ao ouvir, não explodiu em raiva, mas em tristeza profunda: eu sabia, amor. Mas esconder-nos envelheceu antes da hora. A confissão levou a uma terapia familiar com uma psicóloga que era de Cascais, onde verdades nuas foram dissecadas como azeitonas em uma tábua. João mediou, compartilhando como a morte de Miguel o fizera questionar todos os seus amores passados, e de lá emergiu uma intimidade renovada. António e Maria, após sessões, renovaram votos em uma cerimônia privada no Mirador da Senhora do Monte, com a família como testemunhas, prometendo transparência eterna. Pedro e Vasco, por sua vez, navegavam águas turbulentas com a gravidez por barriga de aluguel, escolhendo uma amiga lésbica de Porto como portadora. A notícia trouxe euforia, mais um bebê na teia familiar, mas também medos. Vasco, filho de pescadores conservadores do Minho, receava rejeição. E se eles me virem como aberração? João, recordando sua própria jornada, organizou uma visita surpresa à casa dos sogros, com Maria levando doces caseiros e histórias de aceitação. O encontro, tenso como uma corda de viola, amoleceu quando o pai de Vasco, um homem de mãos calejadas pelo mar, segurou o ultrassom e murmurou: um neto é bênção, não importa o caminho. Lágrimas e abraços selaram a paz, e o bebê, batizado de António Vasco, nasceu em uma primavera chuvosa, e quando o destino original. Carlos, redimido mas testado, enfrentou o ápice de sua transformação ao defender a família em um incidente público. Durante uma manifestação anti-LGBTQ mais organizada por radicais em Rossio, resquícios de grupos ultraconservadores, manifestantes gritaram slogans homofóbicos perto do grupo Vozes Esquecidas. Carlos, que passara por ali casualmente, viu António ser empurrado e reagiu: parem. Esses são minha família, gays, velhos, todos. Vocês envergonham Portugal. Seu vídeo viralizou nas redes, transformando-o em símbolo improvável de aliado, e ele fundou uma filial do grupo em Beja, sua terra natal, combatendo preconceitos rurais. A família, agora um mosaico vivo, celebrava aniversários em piqueniques no Parque Eduardo VII, com crianças correndo e adultos trocando histórias como moedas preciosas. João, olhando para Rafael brincando com os gêmeos, sentia Miguel em paz. Nós construímos isso, sussurrou ao marido. E em uma noite de eclipse lunar sobre o Tejo, todos reunidos no terraço, Maria ergueu um brinde: às chuvas que lavam e unem. O futuro, incerto mas luminoso, prometia mais tempestades, mas com raízes profundas, eles navegariam. Com o passar dos anos, a teia familiar se entrelaçava mais firmemente, mas o destino reservava uma reviravolta que abalaria os alicerces: a chegada de uma carta do além-túmulo. Durante uma limpeza de rotina no antigo apartamento do Bairro Alto, agora alugado para um casal jovem de ativistas, João encontrou uma caixa esquecida no sótão, poeirenta como relíquias de um naufrágio. Dentro, cartas amareladas de Miguel para um amante desconhecido, datadas dos primeiros anos de casamento. Eu te amo, mas João é meu porto seguro. Perdoa-me por dividir o coração. O choque foi um soco. Miguel, o homem idealizado em sua memória, carregaram a fé secreto, um eco doloroso dos segredos de António. João escondeu a caixa inicialmente, o peito apertado como se traído novamente.
Mas a culpa o corroía durante jantares, onde ria de anedotas de Maria enquanto via flashes de dúvida. Rafael notou primeiro: o que te pesa, amor? Seus olhos mudaram. Em uma caminhada solitária pelo mosteiro dos Jerônimos, João desabafou, as palavras saindo como confissão em um fado melancólico. Rafael, em vez de ciúme, ofereceu empatia. Miguel era humano, como nós. Isso não apaga o amor de vocês, enriquece, se você permitir. Juntos, eles queimaram as cartas em uma fogueira simbólica na praia de Carcavelos, cinzas levadas pelo vento atlântico, um ritual de liberação que fortaleceu seu casamento. A notícia, inevitavelmente, vazou para o círculo familiar durante uma reunião de Natal em Évora, na casa restaurada de Maria, um presente coletivo para seus 80 anos. António, ao ouvir, não julgou: eu sei de corações divididos, João. Miguel te escolheu no fim, isso basta. Mas Pedro, sempre o analista, viu a oportunidade: vamos escrever sobre isso no grupo. Segredos libertam quando compartilhados. O episódio inspirou uma nova aula do Vozes Esquecidas, Amores Imperfeitos, workshop sobre infidelidade e perdão em relacionamentos que moderados por João e Rafael, atraindo participantes de Fara Braga. Enquanto isso, as crianças cresciam como flores silvestres. Miguelzinho, de 6 anos, desenhava famílias multicoloridas com lápis de cera, declarando: Papai João e Papai Rafa são meus super-heróis, enquanto Mariinha, curiosa como a avó, interrogava António sobre amores escondidos na história. O avô, agora uma celebridade local após o lançamento de Sombras do Tejo, que ganhou prémio na Feira do Livro de Lisboa, respondia com contos editados para a inocência, sendo lições de empatia. Carlos, cuja empresa agora promovia moradias acessíveis para idosos LGBTQ+, trouxe sua família expandida. Sofia dera à luz uma menina, batizada de Esperança, e juntos eles voluntariavam em abrigos, transformando culpa em ação. Uma crise externa testou a unidade. A pandemia global chegou como uma maré alta, confinando Lisboa em máscaras e toques de recolher. O apartamento em Alcântara virou bunker, com aulas online para as crianças e sessões virtuais do grupo que explodiram em visualizações. Maria, vulnerável pela idade, contraiu o vírus levemente, mas a quarentena revelou sua força. Ela gravou vídeos de receitas tradicionais, sabores de família, que viralizaram no Instagram, conectando idosos isolados. António, ao lado dela na cama improvisada, compôs uma canção fado sobre saudade em tempos de vírus, cantada por Pedro em lives solidárias, arrecadando fundos para vacinas em comunidades marginalizadas. Pedro e Vasco, com o pequeno António Vasco engatinhando, enfrentaram o stress parental amplificado pelo home office. Uma briga surgiu quando Vasco, exausto, acusou Pedro de priorizar o trabalho sindical sobre a família. Você luta pelo mundo, mas e nós? A discussão, ouvida por acidente por João via chamada de vídeo, levou a uma intervenção familiar virtual. Todos logados, Maria mediando com sabedoria de matriarca. Conflitos são ondas, naveguem juntos. Eles se reconciliaram com uma viagem pós-lockdown ao Algarve, onde o mar curou feridas, e o bebê deu os primeiros passos na areia de Lagos. Carlos, por sua vez, encontrou redenção plena ao salvar o legado familiar. Descobrindo documentos antigos na casa de Évora, testamentos falsificados por um parente distante nos anos 70, ele processou o fraudador, recuperando terras no Alentejo que Maria herdara de sua mãe costureira. A propriedade, uma quinta modesta com oliveiras centenárias, virou retiro para o grupo Vozes Esquecidas, um oásis de paz onde retiros de escrita e terapia floresciam sob o sol alentejano. Eu devolvo o que roubei, disse Carlos no primeiro retiro, plantando uma oliveira em homenagem a Miguel. Em uma festa de formatura dos gêmeos, agora adolescentes brilhantes, Miguelzinho apaixonado por design como o pai, Marinha por ativismo como o tio, a família se reuniu na quinta, fogueiras dançando como memórias. João, grisalho mas radiante, ergueu um brinde. Das chuvas de abandono, brotaram raízes eternas. E sob o céu estrelado do Alentejo, eles dançaram, um círculo de mãos unidas, provando que amor que era, em sua essência portuguesa, era resiliente como o fado, dor e alegria entrelaçados para sempre. A maturidade trouxe para a família não só estabilidade, mas desafios que forjavam diamantes da adversidade. Os gêmeos, aos 16 anos, navegavam a adolescência com a bagagem de uma educação aberta. Miguelzinho, alto e assumido desde os 14, enfrentava bullying na escola secundária de Belém, onde colegas ecoavam preconceitos velhos como o Tejo. Frico da família arco-íris, zombavam, e ele voltava para casa com olhos inchados, escondendo desenhos rasgados. João, coração partido, sentou-se com ele no terraço. Eu passei por isso, filho. Mas tua força é nossa herança, usa para criar, não se esconder. Juntos, eles projetaram uma campanha escolar anti-bullying, posters com silhuetas multicoloridas inspiradas em azulejos lisboetas, que viralizou e ganhou prémios nacionais. Mariinha, bissexual e feroz, canalizava sua energia em protestos climáticos,
marchando com amigos de ONG em defesa do Tejo poluído. Mas uma detenção durante uma manifestação em frente ao Parlamento, por desordem pública exagerada, abalou a todos. Pedro, advogado trabalhista agora, correu para a esquadra, enquanto Maria, da janela da quinta, rezava novenas misturadas com mantras Kier. Minha neta é Lioa, disse ela a António, que, doente com artrite, ainda escrevia colunas para jornais sobre direitos idosos. A libertação veio com o apoio de aliados parlamentares, e Marinha emergiu mais determinada, fundando um clube escolar de ativismo interseccional, onde Kier e ecologia se entrelaçavam. António e Maria, nonagenários agora, enfrentavam o declínio físico com graça estoica. Uma queda de Maria no jardim da quinta levou a uma fratura de quadril, e os meses de reabilitação no hospital de Évora testaram paciências. Carlos, redimido ao ponto de ser o principal cuidador, instalou rampas e corrimões, transformando a casa em modelo de acessibilidade. Eu cuido porque amo, mãe, disse ele, ajudando-a a caminhar. Mas o momento pivotal veio quando António, em uma consulta, revelou Alzheimer inicial, memórias fugindo como névoa matinal. Eu esqueço nomes, mas não amores, confidenciou a João. A família criou Diários do Tejo, um app simples onde gravavam histórias diárias, narradas por todos, para ancorar sua mente. Pedro programou o software, Vasco narrou áudios em fado suave, e os gêmeos ilustraram páginas digitais. Rafael, cuja carreira acadêmica o levara a uma cátedra na Universidade Nova de Lisboa, publicou um livro, Famílias Tecidas, narrativas Kier portuguesas, citando a saga deles como caso study anónimo. O lançamento no Lisboa Factory atraiu multidões, com Maria assinando exemplares ao lado do autor, sua caligrafia trêmula mas firme. Mas o sucesso trouxe inveja. Um ex-colega de Rafael, invejoso, espalhou rumores online de fabricação de histórias para fama, reabrindo feridas de descrédito. João, mestre em narrativas visuais, contra-atacou com um vídeo documental curto, Das Sombras à Luz, entrevistas cruas com a família na quinta, que acumulou milhões de views e silenciou detratores. Pedro e Vasco, pais de dois agora, o segundo, uma menina chamada Sofia em homenagem à cunhada, equilibravam paternidade com ativismo. Uma promoção de Vasco para líder sindical em Lisboa os mudou para um apartamento em Moraria, mas a transição revelou tensões. Pedro sentia ciúmes da visibilidade do marido. Você brilha nas marchas, eu fico nas sombras. Uma crise de casal surgiu, culminando em uma separação temporária, com Pedro voltando à quinta para pensar. Maria, sábia como oliveiras ancestrais, o aconselhou: amor é rio, não represa. Flua. Reconciliados após uma viagem a Santiago de Compostela, peregrinação simbólica de cura, eles retornaram mais fortes, adotando uma abordagem de terapia quinzenal. Carlos, casado com Sofia e pai de Esperança, agora uma pré-adolescente curiosa, expandiu seus negócios para um fundo de investimento em comunidades Kier rurais, financiando centros em Trás-os-Montes. Mas um escândalo corporativo, um parceiro fraudulento, ameaçou tudo, levando a uma investigação da polícia judiciária. A família mobilizou, João criou materiais de defesa visual, Pedro assessorou legalmente, e até os gêmeos fizeram petições online. Inocente, Carlos emergiu vitorioso, doando lucros recuperados para o grupo, e em gratidão, nomeou a família Meus Anjos Improváveis. Em um outono dourado, com folhas caindo como confetes no Alentejo, a família celebrou o 50º aniversário de casamento renovado de António e Maria, uma cerimônia ao pôr do sol na quinta, com fado ao vivo e discursos de todos. João, voz embargada, disse: vocês nos ensinaram que família é tapeçaria de fios partidos, tecida com paciência. E quando a lua subiu, eles dançaram, velhos e jovens, héteros e Kier, unidos em uma sinfonia de aceitação, provando que o amor, em sua forma mais portuguesa, era eterno como o mar. O crepúsculo da vida de António e Maria trouxe não melancolia, mas um florescimento final de legados. Aos 92, António completou Sombras do Tejo com um epílogo escrito à mão, dedicado à família: Minhas sombras viraram luz graças a vocês. O livro, ilustrado pelos gêmeos agora na universidade, Miguelzinho em Belas Artes, Marinha em Ciências Sociais, foi lançado em uma edição limitada na Feira do Livro do Porto, com leituras públicas que lotaram a Livraria Lelo. Lá, sob vitrais góticos, António leu trechos de sua juventude reprimida, voz fraca mas equante, e o aplauso foi um bálsamo para décadas de silêncio. Maria, paralela, expandiu Sabores de Família para um canal no YouTube, cozinhando com netos virtuais durante lives, misturando receitas alentejanas com histórias Kier. Seu episódio sobre Bacalhau à Maria, Amor em Camadas, inspirado em segredos familiares, tocou corações, levando a convites para programas nacionais como Hermano José. Mas a saúde fraquejava, um derrame leve a deixou com fala hesitante, e a reabilitação na clínica de Évora virou campo de batalha emocional. A família rotacionava visitas, com Rafael lendo poesia, João desenhando cards motivacionais,
e Esperança, agora 17, cantando fado infantil para a avó. Você me ensinou a cozinhar vida, vovó, disse a menina, e Maria, olhos brilhando, apertou sua mão. Os gêmeos, jovens adultos, enfrentavam amores próprios. Miguelzinho, namorando um escultor de Tavira, debatia casamento igualitário em debates universitários, usando a história familiar como escudo. Mariinha, em um relacionamento poliamoroso com 2 ativistas de Coimbra, navegava ciúmes com terapia, inspirada na transparência de António. Uma crise veio quando seu trio foi atacado online por desvios morais e quando julgamentos passados. João, mentor, ajudou a criar um podcast, Amores Sem Fronteiras, onde compartilharam vulnerabilidades, transformando o ódio em diálogo. Pedro e Vasco, com filhos adolescentes, lidavam com o ninho vazio iminente. O mais velho, António Vasco, agora militante estudantil, questionava heranças. Pai, como lido com tios que não entendem quer. Pedro, reflexivo, organizou um retiro familiar na quinta, onde gerações conversavam sobre estrelas, tecendo pontes. Vasco, promovido a diretor nacional, equilibrava poder com humildade, doando salário para bolsas que eram em universidades do interior. Carlos e Sofia, com Esperança prestes a entrar na faculdade de Psicologia, inspirada pela terapeuta familiar, enfrentavam um teste final. A filha, descobrindo sua identidade trans não binária, pediu suporte para a transição. Carlos, outrora o vilão, foi o primeiro a abraçar. Você é minha esperança, como sempre. A família apoiou com amor prático, consultas em clínicas de Lisboa, roupas personalizadas de Mariinha, e o batizado simbólico na Igreja Inclusiva de São Roque marcou o renascimento. O ápice emocional veio com a partida de António, em uma manhã serena de primavera na quinta. Cercado por todos, ele sussurrou a Maria, meu amor, nos vemos no Tejo eterno. O funeral, uma celebração laica no cemitério dos prazeres, transbordou de fado e testemunhos, com João elogiando, ele nos ensinou que segredos libertam quando compartilhados. Maria, viúva mas não sozinha, mudou-se permanentemente para Alcântara, onde os gêmeos a visitavam diariamente. Meses depois, Maria faleceu pacificamente, legando a quinta para um fundo familiar gerido por Carlos. Seu funeral no Alentejo reuniu centenas, com um banquete de seus pratos e um mural pintado por Miguelzinho, silhuetas dançando na chuva. João, agora avô honorário de netos Quier, ergueu o último brinde, das chuvas de abandono, florescemos uma floresta de amor. E em Lisboa, sob o mesmo céu que testemunhara o início, a família, expandida, resiliente, continuava, um testamento vivo de que laços escolhidos superam sangue, preconceitos e tempo.